puxão de orelha de Deus, porque ele falou muito claramente comigo, ó, pega essa Ferrari e joga fora. Nós oramos para ter algo, quando a gente deveria orar para ter capacidade de ter algo. Que a primeira lição que eu quero te dar é que tipo de pai eu sou. Eu sou aquele que nunca dorme. Quando as atitudes deles, os pensamentos dele estão sobre o dinheiro ou as coisas, né? Porque Mamon ele seria um anjo caído que se torna um principado das coisas, não do dinheiro. A bonança é uma prova. O cara tava bem e esqueceu de Deus. Teve um ano de uma operação nossa empresarial que dava 40 mil negativo. Nós nunca deixamos de trabalhar motivado, velho. Porque a riqueza não tava no dinheiro que a gente tava recebendo ou deixando de ganhar. A riqueza tava aqui, ó. E eu gostaria de ser mais espiritual e trazer a minha vida espiritual mais pra minha empresa. Mas por onde que eu começo isso? Como é que foi pra vocês, Tunísio? Se eu estiver triste e eu passar a pegar essa lista de milagre e começar a lembrar e agradecer a Deus, o sentimento ele troca na hora. O empresário pedir para ter um negócio bem sucedido, que vai abençoar outras pessoas, mas Deus me dá capacidade de ter tudo isso e continuar te servindo com a mesma disposição que eu te sirvo. Então, quando alguém diz assim que eu não posso misturar negócios com vida espiritual, o espiritual governa o material. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Betelcast, o podcast que profissionaliza os empreendedores. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedores reais, esses empreendedores que movem o Brasil. Para você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Cleiton Querubim, eu sou fundador da Betel Educação, uma escola de negócio com mais de 200 mil alunos, 39 países, e a nossa principal missão é profissionalizar os empreendedores através de tecnologia e educação. E hoje nós vamos falar do que, Querubim? Vamos falar de negócios com princípios. Então, como que você consegue incorporar na tua cultura organizacional, colocar dentro do seu dia a dia princípios de vida, princípios de negócio e realmente estabelecer uma empresa que seja fundamentada em coisas que vão além da vida, serve as pessoas e ainda dá muito lucro, faz com que você prospere e cresça mais. E para fazer isso, comigo, eu convidei 2 amigos, 2 clientes, 2 irmãos, que é o Wallace, que está aqui à minha direita, o Tobias, que está aqui à minha esquerda. Eles são empresários do ramo imobiliário e vão compartilhar aqui um pouco com a gente sobre princípios de vida, princípios de negócio. Vai ser uma conversa, tá? Primeiro, gostaria de recebê-los aqui no Betelcast. É bom ter vocês aqui, é uma honra para mim poder dividir essa mesa aqui com vocês para falar de um tema tão espiritual, né, meus irmãos? Tão espiritual. Passaram um dia aqui na Betel, já tiveram várias trocas aí mais espirituais. E então sejam muito bem-vindos, espero que vocês possam ser acolhidos. E o pessoal que está em casa, ouvindo talvez no carro, talvez na empresa, possa receber aqui de nós aí de alguma forma a palavra que vem dos céus. Agradeço o convite. Você quer se apresentar? Vamos começar com o Wallace. Wallace, se apresenta aí pra gente, fala quem é você, o que você faz, o que o pessoal que está em casa hoje pode esperar dessa conversa nossa aqui. Bom, o Wallace é um homem simples, tranquilo, servo de Deus, que acho que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter encontrado Jesus o Salvador. E a gente toca algumas frentes de negócio, de empresa. Sou pai da Anelisa, um grande presente que Deus me deu, né, nessa existência, esposo da Gabriela e irmão do Tobias. E a gente está nessa caminhada aí junto desde 2002, né? Nossa família, empreendendo. 24 anos. Bastante tempo. A nossa família teve outros negócios, os pais e tudo, mas naturalmente o nosso negócio mesmo, ele startou em 2002, né? De lá para cá foram vindo oportunidades de trabalhar em segmentos diferentes que tinham sinergia com o que a gente fazia em cada momento, né? Mas um pouco do Wallace é isso aí. E a minha maior alegria é poder servir na igreja que eu frequento, na instituição que eu tô, poder servir as pessoas também na empresa, que é uma ferramenta que Deus deixou para a gente poder fazer a obra dele também. Acho que esse é um pouco do Wallace. Muito bom. Tobias, se apresenta aqui pra gente. O que a gente pode esperar de hoje? Meu nome é Tobias, também um servo de Deus, um pai do Davi, esposo da Juliana. Também um homem simples, de uma história que vem de vitória, né? Hoje a gente entende tudo que Deus permitiu que a gente passasse
para que nós pudéssemos multiplicar, entender, né, e nos trazer nesse momento aqui para falar um pouquinho de tudo que Deus nos permitiu viver. Entender que às vezes as coisas que nós passamos de bom ou de ruim na vida não são por nós, né? Nós acabamos às vezes sendo egoístas e achando que aquilo que a gente passa de bom ou de ruim é por nós. Então, hoje a gente tá aí junto contigo, com o pessoal da Betel, foi uma honra esse dia que passamos juntos, né? E falar um pouquinho de tudo que a gente viveu e se de alguma forma, né, nós pudermos deixar uma mensagem positiva para alguém, vai ser aquilo que Deus permitiu que a gente vivesse, que nós tivemos, né, de batalhas ao longo da caminhada, de vitórias, mas sabendo que Deus nos permitiu viver isso para que nós pudéssemos multiplicar na frente, ensinando alguém, aconselhando alguém e deixando claro que se Deus estiver à frente, né, das nossas batalhas, a vitória é certa, porque já somos mais do que vencedores. Muito bom, muito bom. Irmãos, é um tema que me chama muita atenção. Vocês conhecem um pouco do meu bastidor, e de alguma maneira a gente quer influenciar os empreendedores a poder viver com princípio. Eu tenho uma frase que é: quem cumpre princípio é próspero. Eu vejo uma certa até relutância das pessoas de trazer isso para a vida delas, né? Tem muitas pessoas que falam assim: porque, Querubim, eu não misturo negócio com vida espiritual, eu não misturo negócio com coisas que não devem ser faladas na empresa, né? Porque o Brasil é laico, eu brinco que o Brasil é laico, mas eu não sou, né? Eu sou um cristão assumido. E eu sei quanto que eu prosperei na minha vida, e eu posso afirmar com toda certeza que foi pela graça de Deus, foi pela presença dele nos negócios. E tiveram épocas da minha vida enquanto empreendedor que era muito sofrido, sabe? Aquele cara que era o arrastador de pedra, que ele trabalha, e quando ele olha para a vida dele, ele tem pouco ou quase nada. E mesmo assim trabalhando muito. Que viver através do favor de Deus, que é uma fundação espiritual, é difícil para quem é imaturo nesses conhecimentos. Sim. Eu vejo que isso se replica em várias empresas e vários negócios. Vocês também, há mais de 24 anos aí, empreendendo, vocês devem ter trocado com muitas pessoas, vocês devem ter conversado com muita gente, e é difícil até para empreendedores que se intitulam cristão, eles assumir isso dentro dos seus negócios. Tem pessoas que são resistentes a isso. Eu queria que vocês pudessem compartilhar com a gente, eu deixo aberto, desde o começo vocês olharam para o negócio de vocês e implementaram princípios, e como que isso foi afetando a vida empresarial, né, a cultura organizacional. Ou foi uma transição, teve uma resistência de trazer princípios cristãos, de princípios espirituais para dentro do negócio. Como é que foi para vocês essa transição, ou já iniciou assim, vocês sempre vieram alinhados? Conta um pouquinho mais pra gente. A gente iniciou alinhado já, né? A caminhada, a trajetória do Wallace é um pouquinho mais longa do que a minha no empreendedorismo, mas falando do nosso negócio junto, né, quando nos tornamos sócios, do primeiro dia que nós sentamos, aliás, acho que é prévio, né? O Wallace vai contar um pouquinho da experiência dele particular com isso, mas eu vou partir do momento da linha do tempo que nós sentamos juntos para firmar um negócio, né? O Wallace já tinha orado ao Senhor por uma experiência que, se fosse para nós nos juntar para sermos sócios, que Deus me movesse primeiro. Uhum. E de fato foi o que aconteceu, né? Mas do dia que nós sentamos, eu me lembro muito bem lá num prédio que é uma incubadora no município de Palhoça, no Inaitec. Nós sentamos na sala, apertamos as mãos, eu, o Wallace e o João César, e somos em 3 sócios materiais, né? Mas a gente deixou claro que o sócio majoritário do nosso negócio seria Deus. Uhum. Então, dali para frente, tudo que a gente fez, todas as decisões tomadas, foi colocar diante de Deus antes, assim como quando Davi saía em guerra, né? Ele procurava Deus antes de qualquer decisão, porque a gente sabe que em Deus a vitória ela é certa, né? Nem tudo que a gente faz ele é uma vitória no momento. Então tem momentos que a gente toma uma atitude, coloca diante de Deus, Deus permite que a gente faça, e não saiu do jeito que a gente imaginava, mas a gente entende à frente a vitória que Deus nos deu. Às vezes num livramento, às vezes num ensino,
Mas a maioria das vezes em vitória, de fato, daquilo que a gente chama de vitória, né? Que é um fechamento de uma venda, um novo negócio. Então a gente, desde o começo, no nosso grupo, nós demos o pontapé inicial já. Sempre foi alicerçado esse... Na verdade, antes da gente pensar, já vi o mover de Deus, né? Essa história é bem mais longa, né? O Wallace vai contar um pouquinho, eu posso voltar um pouco da minha experiência particular com eles, inclusive, né? Acho que... Eu fico olhando para isso que o Clayton falou, eu só não digo que eu me surpreendo, porque eu entendo que tem pessoas e pessoas em momentos diferentes de entendimento, né? Existe um pedaço, acho que é em Hebreus, que diz assim, na maturidade espiritual em que você chegou, nela permanecei, dali para frente, né? Então, quando alguém diz assim que eu não posso misturar negócios com vida espiritual, não entendeu nada. Quando na verdade tudo, né? O espiritual governa o material. É sobre isso, né? Quando você olha, né, a gente gosta de ver exemplos assim muito, muito claros. Primeiro que a causa da criação do mundo é imaterial. Foi espírito que criou algo. Uhum. Então, se eu olhar para a própria criação que nós fazemos parte, é uma influência imaterial criando matéria. Então, é espiritual governando material. Quando eu olho para uma empresa e eu creio em Deus, eu digo, olha, eu creio em Deus, eu estou dizendo, Deus é espiritual. Uhum. Embora ele possa se manifestar de qualquer forma que ele quiser, pela multiforme graça, se eu creio em Deus, eu logo digo, é alguém espiritual governando um pedaço da matéria que é a minha empresa, né? Então, não é, no meu entendimento, né? Não no nosso, né? Quando a gente coloca aqui na mesa para todos e para o nosso grupo, não existe como não misturar. Ele, na verdade, é o ciclo correto. Você olhar para o espiritual e o espiritual governar o material, né? Então, e quando o Tobias menciona é porque uma das empresas do grupo que a gente montou junto, ela foi um momento em que, você vê, tudo partiu, o Cleito, de um momento onde a gente estava na igreja. Então, olha só, tudo começou lá. Um ambiente espiritual. Nós fomos para a igreja. Então, a família se converteu, entendeu a salvação, entendeu? E aí ensinaram uma coisa na igreja para nós. A ser servo. Uhum. O que vocês têm que ser? Na igreja tem lugar para dois. Lugar para o rei e lugar para o servo. O rei já está ocupado, nós temos que ser servo. Muito bom. Certo? Então a gente aprendeu lá a servir. Quando a gente olhou para tudo isso, a gente falou assim, olha, vamos montar a empresa para a gente servir também. Então veja, a herança que a gente carrega nas empresas veio de uma influência totalmente espiritual. Aí o primeiro CNPJ foi montado para isso, para a gente servir as pessoas. Porque a gente aprendeu na igreja. A gente aprendeu de Deus. Eu gosto, Cleito, de pensar assim. Vamos olhar aqui, né? Vamos pensar assim. Deus, ele criou. Ele fez o cosmos, ele fez, né, algo até que a gente sugere como mas não temos dimensão, né? Então, tudo bem. Ele fez terra, ele fez animais, vida, sol, toda aquela criação que a gente já entende bem. E fez bem feito, né? Perfeito. Quando você olha para a criação, você fala, cara, como tudo isso funciona milimetricamente perfeito. É incrível. Então, a principal característica... Aí a pergunta, para quem Deus fez isso? Para o homem. Para nós. Ele fez. Então, a primeira qualidade espiritual de Deus é servir, porque ele serviu o homem. Ele fez tudo perfeito e maravilhoso para o homem. Então a primeira qualidade que a gente vê em Deus é ser servo. Ele é servo primeiro. Uhum. Ele serviu o homem primeiro. Ele fez tudo para o homem. E fez tudo, a segunda qualidade, bem feito. Excelência. Com excelência. Uhum. Então é intrínseco. Você vê que essas qualidades são intrínsecas, né? Você começa a perceber coisas intrínsecas de Deus. E dentre muitas outras, essas três para mim são as principais. Sirva com excelência e a ordem divina que ele deixou. Frutificai e multiplicai.
progresso, crescimento, desenvolvimento, multiplicação. Então, Deus nos ensinou muito sobre isso, né? Quando a gente olha para o nosso grupo foi fundado nisso, aprendendo de Deus a servir. A gente começou com um CNPJ que prestava um tipo de serviço. Esse tipo de serviço bem feito, ele foi tendo encontro com outras oportunidades, aí montou-se um outro CNPJ, que montou outro, e hoje tem ali um grupo de negócios, né? Mas todos eles fundamentados muito claramente nos nossos princípios. Servir a Deus, e tudo que a gente vai decidir lá dentro, consulta a Deus para ver se é a vontade dele. Afinal de contas, como o Tobias falou, ele é o dono, ele é o sócio majoritário. Nós somos só administradores. Mordomo. Eu percebo que isso é até uma maturidade, né? Eu não sei o nível de consciência que as pessoas têm sobre isso nos ouvindo. A gente vai lá para a palavra, a Bíblia, em Gênesis fala sobre a criação. Exato. E aí fala que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então o que pairava era o Espírito. E aí Deus disse, então há um comando espiritual sobre a matéria. Exatamente. Que haja luz. Uhum. E as coisas começam a ser construídas. Lá no verso 25, ele fala que vendo que tudo aquilo era muito bom, ele faz o homem à sua imagem e semelhança. E aí as pessoas que elas acham que, elas acreditam numa divisão, que nós estamos separados, é porque elas não entendem que existe uma única coisa e essa única coisa é espiritual. E Deus nos forja a imagem e semelhança dele. E aí fala isso que você acabou de trazer no terceiro ponto, que é sobre a liderança, né? Ele fala que você soube liderar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Exatamente. Vai multiplicar. Uhum. Então, no capítulo 1 do livro de Gênesis, ele já nos ensina sobre a criação. E eu vejo que é uma imaturidade espiritual. E eu gosto de fazer uma afirmação. Deus sendo espiritual, ele gosta de entregar a sua administração para homens espirituais. Muito então bom. eu faço uma afirmação para quem está nos ouvindo agora, ele pode anotar. Que enquanto ele amadurecer em nível espiritual, Deus dá mais comando sobre o mundo para ele. Deus conhecendo o coração desses homens espirituais, ele entrega para esses homens gerenciar, porque nós somos administradores, né? Se tudo é espiritual e tudo vem de Deus, nós somos meros administradores. Mordomos, né? Mordomos, para cuidando da criação, que é uma criação divina. Muito bom. Eu quero perguntar para você, Tobias, e essa fundação, essa estrutura, eu acredito que tem uma influência direta no empresário. Eu falo que a empresa é reflexo do seu dono. Sim. Então, o empresário que ele tem medo de se expor, e ele acha que não tem benefício, que ele acha que tem malefício em misturar, porque ele tem um nível de maturidade, e aí é sobre o ser humano que está atrás do CNPJ. Então, a empresa é reflexo do seu dono. Como é que foi para você essa transição? Você vem de uma família cristã, você vem de uma família que teu pai te ensinou, como é que foi essa jornada? Tem alguém talvez que está nos escutando agora, ele quer saber, tá perfeito, estou ouvindo esses doidos, e eu gostaria de ser mais espiritual e trazer a minha vida espiritual mais para minha empresa. Mas por onde que eu começo isso? Como é que foi para você esse início? Não, eu não nasci... cristão sim, né, de uma denominação católica, mas sem muito conhecimento do evangelho. Fez a crisma? Comeu a hóstia? Não cheguei nesse ponto. Né? Aquela coisa mais relaxada, né? Não tem espiritualidade nenhuma, sou católico. Uhum. Não é uma crítica, é uma questão de, eu acho que muita alguns, gente né? vai se identificar com isso. Eu te entendo. Ia lá na missa de vez em quando. E um certo ponto foi me apresentado, fui convidado para ir numa igreja, foi a muito custo para eu ir. Pensa num cara duro, mas fui. E eu saí de lá dizendo que nunca mais voltaria, e no fim eu nem sei como é que eu voltei, eu passei aí sozinho. Quem me convidou nem precisava ir. Aí a gente já vê o trabalho, né, que há o Espírito Santo, que move todas as coisas. Porque eu posso falar para todo mundo, quem me acompanhou nesse processo, eu não lembro como foi, simplesmente Deus me tirou de um lugar de onde eu estava, me colocou no outro que Ele queria, e foi uma transformação de dentro para fora. Não estou falando isso como se a gente fosse perfeito, não, muito pelo contrário. Eu costumo dizer lá na empresa que a gente vai na igreja quase todos os dias, busca Deus todos os dias, porque nós precisamos dele. Então, para o empresário que nos ouve, eu vou falar o mesmo que eu falo para o meu time todos os dias. Todos os dias eu vou acordar e não tem jeito. Eu vou ter pelo menos um caminhão de cimento com um saco de 50 quilos para eu descarregar. Às vezes 2, às vezes 3. Só que quando eu tenho Deus na minha vida e eu preciso dele, e eu reconheço isso publicamente, isso todas as semanas eu falo na empresa, gosto de quem gostar,
Mas eu faço uma analogia muito mais fácil. Sabe o que acontece às vezes? Eu chego nesse caminhão e ele já está vazio. Às vezes eu carrego 1, 2 sacos. Às vezes eu chego e tem 3 caminhões vazios. Então ter Deus conosco na empresa nos ajuda nisso. Tem coisa que empresário não sabe como resolver. E Deus é dono do ouro, da prata, de toda a inteligência e sabedoria. Uhum. E se eu tenho ele à minha disposição, por que não usá-lo? Por que não pedir para ele, que é autor de tudo isso? E com relação às pessoas, né, terem uma certa vergonha, ou não vou colocar Deus. É sério que a gente acha que algum homem tem algo a mais para dar para nós do que Deus? Nossa. Então, para quem serve a Deus e tem vergonha de colocar isso na empresa, é sério que você acha que tem algum homem com poder e riqueza maior do que a de Deus para te dar? Que mereça estar no lugar de Deus, né? Como Do isso? qual você se envergonha, né? Eu não vou colocar Deus nessa equação, no meio desse negócio, Porque não cabe. porque o negócio pode não ir por causa disso. Então, entre fazer negócio com um homem, se eu tiver que escolher, tu não pode professar tua fé para fazer esse negócio, eu vou ficar com Deus. Não existe, não tem por que pensar, mas se eu for colocar numa balança, um pesa o mundo inteiro, o outro não pesa nada. É passageiro. Irrelevante. É relevante. Então, para quem tem esse receio, eu acho que o receio, ele tem que parar de existir a partir do momento que eu entendo o tamanho de Deus. Eu estava falando da criação, né? Deus fez tudo e no 6º dia ele viu que era bom e aí fez o homem e entregou tudo para nós. Então esse mesmo Deus que fez tudo isso, será mesmo que ele tem menos para me oferecer do que um cliente? Do que um parceiro de negócio? Do que um sócio que me coloca contra a parede e se for falar de Deus não vai dar certo? Então eu não tenho medo nenhum de escolher Deus a escolher qualquer outra coisa na minha vida. Com certeza. Então, e a gente tem provas, né? Pela fé a gente tem provas de muitos momentos assim. Se eu for ler a Bíblia, né? Quando Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, ele não titubeou, ele foi. E o que aconteceu? Deus proveu o cordeiro. Então, se a gente for provado, né, entre Deus e um negócio, por mais multimilionário e bilionário que ele fosse, e eu carrego o peso de estar falando isso aqui. A gente entende que quando pregamos algo, Deus vai fazer a gente viver. Então não vai me surpreender se nos próximos dias, semanas ou talvez meses isso aconteça. De nós sermos provados com uma oferta tentadora, mas que eu tenha que abrir mão do Senhor. Então a resposta fica dada aqui, né? Que Deus nos dê graça e sabedoria para que nós entendamos, discernimento, né? Para entender nesse momento que na hora que a prova vier não sejamos enganados. Mas publicamente eu falo aqui que eu não abriria a mão de Deus por outra. E para ficar claro, assim, que não existe um super-homem de fé ou alguma coisa, a luta é a mesma. A gente tem uma relação com Deus há décadas, muito tempo. Mas até para nós, é aquela guerra que existe, né? Você até citou o texto hoje cedo, o homem espiritual, ele discerne a todos. Mas o homem carnal não discerne o homem espiritual. Em algum trecho do Novo Testamento está esse verso. Porque o homem espiritual, ele tirou a trava. E assim, isso não é fazer, jogo comercial com Deus. Eu vou me relacionar com ele para eu ganhar alguma coisa em troca, para eu ser abençoado na minha empresa. Barganha, né? Não, isso não pode existir. Né? Até para a gente abrir um parênteses muito claro que não foi nesse propósito que a gente iniciou uma relação com Deus. A gente realmente não tinha nada. E a gente buscou algo que fez todo sentido para o nosso viver espiritual, para a alma que existe em nós. Então, veja... Por isso que não abrimos mão da relação com Deus, porque não é sobre o que está aqui. Exatamente. Então, o homem espiritual, ele tirou a trava do homem material. O homem material, ele enxerga isso.
Quando ele entende a eternidade, Deus, o homem espiritual entende tudo. Saiu a trava. E onde está a grande guerra, né? Quando Deus fala, eu soprei o fôlego de vida, na essência, se a gente olhar lá até as escrituras originais, hebraicas e tal, ele está falando que Deus colocou um pedaço dele em nós. Então todos nós temos uma descendência divina em nós, a nossa alma, o nosso fôlego de vida. Esse fôlego de vida está em nós, enquanto, né, ele é eterno, mas em nós está a matéria. Por isso que até em Provérbios diz assim, acima de tudo guarda o teu coração, porque o coração é sentimento, é a carne, é a razão. E aí olha a guerra onde está, na mente. Porque você recebe estímulos carnais para a tua mente e estímulos espirituais. E é uma guerra o tempo todo. Ó, o homem espiritual se aproxima mais de Deus. O homem carnal está estimulado pela carne dele. Pelo coração, pelos sentimentos, pelo glamour, pela honra, por ele, né? Então existe a guerra na mente. A guerra que existe na mente é grande hoje. E é isso. Quando você vem e prega alguma coisa nesse sentido, quando você vem e deixa algo, uma mensagem assim, é muito comum, como o Tobias falou, você ser provado naquilo que você pregou. Você ser provado naquilo que você falou. Então, para ficar claro que não existe em nós já não, a gente está garantindo, não é garantia. Não, não existe. Que garantia? Nada, é zero. Busca, é renúncia, é abrir mão dos teus sentimentos, da tua carne, para falar, meu Deus, seja feita a tua vontade. Você cumpre aqui, meu Deus, o que você quiser nessa empresa. Mas vocês perderam o negócio multimilionário, bilionário. Cara, mas acima de tudo, lembra daquele encontro que Esaú chegou e falou, eu tenho muito. Aí Jacó falou, pois é, mas eu tenho tudo. E a gente não quer perder tudo. Porque ainda que a gente tenha muito, nós não podemos perder tudo. E isso que você estava falando, Wallace, Tobias, me abre até um ponto, porque o grande questionamento é, se é tão bom, por que as pessoas têm tanta resistência? Eu acredito que na nossa mente a gente tem estruturas, né? Eu chamo isso aí de programas mentais, vocês já passaram lá pelo intensivo 3 dias, você entende um pouco mais disso. Eu acredito que o mal projeta programas mentais de engano na mente das pessoas e sopra e cria essas projeções para que elas se afastem daquilo que é divino. Então, quando a pessoa nos escuta, você não, mas qual que é o benefício que eu tenho de colocar Deus no meu negócio? Pela imaturidade espiritual, que ela não entende, ela não consegue discernir. E eu acredito que a primeira estrutura que uma pessoa deve quebrar é uma visão distorcida sobre quem é Deus. As pessoas não conhecem, pelo espírito de orfandade, pela criação, e comparar o nosso pai terreno com o nosso pai divino, as pessoas criam um distanciamento. Sim. E eu lá na minha infância eu achava, né, da mesma criação que a tua, Igreja Católica, eu brinquei porque eu fiz a crisma, meio que obrigado, que na época, Tobias, eu jogava futebol. Então, no sábado à tarde, quando tinha o catecismo lá, eu tinha um jogo de futebol dos campeonatos, então eu não ia. Aí a minha catequista pegava quarta-feira, e ela lá na minha casa, evangelizava. Vou evangelizar esse menino, senão ele vai ser um perdido na vida, né? Eu pensou que ela devia. Um beijo aí pra você, obrigado aí por ter me servido, ter me buscado. A semente caiu em terra fértil de alguma forma, né? Sim. Então as pessoas têm essa estrutura. E naquela época eu achava qual que era a visão que a gente tem de Deus? É um velhinho numa nuvem com um cajado pronto pra castigar quem tá errado. Não sei se vocês pensavam assim. Eu nem pensava nada. Não, eu pensava assim, eu achava que na minha visão imatura ali que era um velhinho. É muito natural a gente criar, muito pessoalmente, cada um uma imagem do que é Deus, né? Eu acho, pelo menos, se você perguntar pra uma criança, se você perguntar pra um adulto, ele tem uma imagem mental, né? Tem, porque modelo. Eu acho que deve ter ilustração, Sim, filme, vídeo, e tu acaba... Virou uma mistura de tudo que... É que a gente tem uma dificuldade de entender aquilo que não é palpável, que não é visível, né? Por isso que Deus é tão difícil de entender. Mas eu sempre falo, assim, sabe qual é a beleza? A Bíblia, por exemplo, ele é um livro, para nós é clichê o que eu vou falar, né? Mas é um livro milenar, do qual o autor ainda está vivo. E a distância desse autor, assim, vou pegar um autor aí, sei lá, qualquer autor vivo hoje, um Augusto Cury. Eu não consigo falar, se tu tiver o telefone, de repente ele te atende. Agora eu acho que ele tá em campanha também. Tony Robbins. Tony Robbins, mas assim, eu tenho um livro
que tem uma parte histórica, toda ela espiritual, mas tem uma parte de aprendizado. E o autor, ele está à distância de uma oração. Mas como assim a distância de uma oração? Porque a distância é um conceito que para Deus não existe, né? Se ele é onipotente, onipresente, onisciente, não tem tempo, não tem distância. Então a distância dele, do autor da Bíblia, para nós, é uma oração. E esse mesmo autor da Bíblia, quando a gente tem um conceito vago de Deus, e conceito de Deus é impossível criar um conceito de Deus. Nossa mente humana é incapaz de compreender a grandeza de Então, Deus. quando eu quiser ter com Deus, tá simples. Jesus fez isso, né? É só eu parar, orar e pedir para Deus falar comigo através de algo da forma como Ele queira falar comigo. Também não vou exigir de Deus que Ele fale comigo do jeito que eu quero. Mas a gente tem Deus vivo, então eu quero entender sobre Deus e tá simples. Não é tão simples como eu estou falando, mas de certa forma é simples. Vai buscar Deus, Ele vai falar contigo de alguma forma. Se Ele for exigir de ti algo um pouco mais, uma consagração para que tu alcance um pouco mais de profundidade, Ele vai falar, Ele vai te direcionar. A gente entende igreja como o corpo de Cristo, né, onde a gente sabe que Deus fala através do Espírito Santo. Então a gente tem essa prática da igreja, mas tem gente que ao seu modo se junta na empresa, se junta em casa e ali cria um corpo, né, onde Jesus é o cabeça, o resto é corpo de Cristo. Então no conceito de Deus, eu nunca pensei, como é que é Deus, quem que é Deus? Deus é tão relaxado, filho. Tá lá vendo tudo ainda. Nem tinha. O que é que eu não queria? Eu não queria compromisso. E a grande verdade da maioria das pessoas é essa, elas não querem um compromisso. Por quê? Eu tinha uma visão de crente, vamos dizer assim, quando eu era pequeno. O crente era aquele que a gente jogava bola na frente da casa, a bola caía, a véia de saia comprida cortava a minha bola. Tá fazendo pecado. E aí eu jogava Deus pela ação do homem. Infelizmente, a gente julga Deus porque o padre fez isso, porque o pastor fez aquilo, o bispo fez assado. Então eu estou julgando Deus por um homem. Então já que a gente quer usar o homem, vamos usar o correto, Jesus. Que é o único. Que deu a vida dele. Ele sim. Ele carregou sobre ele todo o nosso pecado e deu a vida dele para que eu pudesse ter esse acesso a Deus que eu estou falando aqui agora. Se eu for julgar Deus por um homem, então eu vou pegar aquele que foi exemplo enquanto homem, que é Jesus. Eu não vou julgar pela velhinha, mas quando a gente cresce a nossa ideia porque crente é mal-humorado. E tem o julgamento, e tem crente que pega a palavra e vai no juízo. Começa a ler Bíblia pelo Apocalipse, se não tiver ali revelação, se não tiver Deus falando contigo, é assustador, né? Porque é juízo. Eu lembro que eu me converti, ali foi o dia que eu aceitei Jesus. Um amigo meu, o Vitor, ele era novo convertido ainda, mas ele começou a falar de Apocalipse, as 7 cartas. E ali nessa um temor tão grande no meu coração, e eu pensava assim, quando a gente pensa assim, o mundo vai acabar, vai ser o quê? Só um escuro. Porque a gente tenta uma resposta humana. O que vai ser o mundo acabou? Vai ser uma coisa escura. E aí ele começou a ler as cartas do Apocalipse, as 7 cartas, aliás, as trombetas, né? E aí começou a nascer um temor muito grande. Então quer dizer que esse tal de Jesus aí que ele está falando vai voltar e vai levar um povo para viver eternamente com eles. Você não quer... E eu não falei. Agora eu tô lembrando de onde é que foi que eu passei na igreja sozinho. Foi depois desse dia. Eu estava deitado no chão da sala da casa dele. Agora eu lembrei. E foi aí, assim, eu não quero ficar aqui não. Não quero ficar de fora dele. Quero ficar aqui não. Eu quero ir junto. E ali foi crescendo, né, um temor e um amor pela obra de Deus. Mas o que resume, né, para a nossa vida hoje, o que a gente aprendeu de Jesus, né, e que a gente procura levar para a empresa, e a gente fala que não é melhor do que ninguém, muito pelo contrário, a gente precisa tanto, coloca tanta agora responsabilidade de propagar o evangelho e de viver, né, porque falar a gente precisa viver, a gente vai ser cobrado por viver isso. No nosso dia a dia é isso, é de servir. E todas as vezes que no dia a dia da empresa, nós agimos, não vou dizer que por conta própria, mas eu vou agora
treinar o time para fazer tal coisa desse jeito, mas eu não fui aos pés do Senhor, não sabia se era dele. Muito bom. A vontade, a gente entende que o Senhor logo trata de alinhar o nosso caminho. Ele vem como um pastor que nos ama. Ó, filho, não é aqui a direção, é essa. Às vezes a gente sente no resultado. Às vezes a gente sente porque o Senhor falou num dom, parece alguém lá, ó, Deus me mandou vir aqui falar tal coisa. E a gente volta pro rumo de novo. Legal. Legal o que você está falando aqui. Pra gente fechar essa caixa, então, eu acredito que as pessoas elas não incorporam mais princípio na vida delas porque elas têm uma imagem distorcida sobre quem é Deus. Isso. Deus, a palavra diz que Deus é amor. Né? Quem tem filho, né? Você tá com a Ana pequena, e deve ser inexplicável esse amor. Assim, Ana, o meu tá vindo, o Rafael daqui um dia ele chega e eu vou poder... Ô Cleito, eu tenho uma experiência muito boa endossando isso aqui que você falou agora. Quando a Ana nasceu, ela nasceu de cesárea, né? Minha esposa ia fazer cesárea e tudo. Naquela noite, ela nasceu, acho que era umas 4 da tarde, assim, 4 e pouquinho da tarde. A gente foi pro quarto, tem ali toda uma questão de tempo e organização, processo que tem que seguir para a saúde do bebê, da esposa e tal. Eu fui pro quarto daí. Chegando lá no quarto, eu passei aquela noite toda acordado, porque a minha esposa estava se recuperando da cesárea. Eu via nela assim que ela estava dormindo sentada assim nitidamente que ela estava esgotada. O processo todo é cansativo, é uma bênção, né? Não quero que amedrontar ninguém, é uma bênção, tem que fazer mesmo. Mas naturalmente carrega o seu cansaço, seu ônus, né? E a minha filha muito quietinha ali, e eu tive que ficar olhando porque ela tava líquido amniótico saindo muito, né? Muito líquido amniótico dela, então à noite eu tinha que pegar, fazer sair um pouquinho do líquido, botava ela pra dormir, mas muito quietinha ela tava. Mas eu não consegui pregar o olho. Eu fiquei a noite inteira de um lado pro outro, orando, cantando louvor, aí sentava um pouquinho, aí tentava dar uma deitada, aí virei. De repente eu olhei pra janela lá fora, o sol tava nascendo. Eu falei, meu Deus, fiquei a noite toda acordado. Aí eu ouvi a voz de Deus falar pra mim, eu permiti. Permiti porque a primeira lição que eu quero te dar é que tipo de pai eu sou. Você agora vai entender um pouquinho da minha essência. Eu sou aquele que nunca dorme. Enquanto elas estavam descansando, você estava acordado, não estava? Enquanto você está descansando, eu estou acordado. Confiar em mim é isso. Viver comigo é isso. Eu sou o Pai, Abba, eterno, que nunca dorme. Quando você não pode fazer nada, eu estou acordado para fazer. Amém. Forte, hein? Forte. Forte, muito forte. A certeza que nós temos um Pai Celestial que nunca dorme, tá? Explica um pouco a modelagem certa de quem é Deus. Aí, mas e nas coisas ruins, né? Por exemplo, ruins, interpretativas como ruins. Por isso que o homem espiritual entende, né? A minha filha, no comecinho, ela lacrimejou. Ela tinha uma membrana no canal lacrimal que ficava prendendo a lágrima que não drenava. E ela parecia, assim, pai de primeira viagem, aquela coisa toda, que ela tava com pus no olho, uma conjuntivite, alguma coisa nesse sentido. Rapaz, eu entrei em desespero, cara. Porque tu olha lá, ela pequenininha, tudo, e eu... Desespero assim, você fica, meu Deus, e agora, né? E veja, como a gente tem que se preparar. Aconteceu tudo isso, eu fui na empresa, rapaz, cheguei lá estressado, cara. Briguei com meu irmão, briguei com meu pai, briguei com todo mundo, porque eu tava muito preocupado com a minha filha. E eu me lembro que eu entrei no carro, passei, busquei ela pra levar pro médico. Todo mundo viu, me abraçaram lá, falaram, cara, vai levar ela no médico, você não tá numa fase boa, você tá muito com a cabeça muito cheia. No meio do caminho, eu escutei a voz de Deus de novo, falando pra mim assim, você tá indo socorrer sua filha, não tá? Falei, tô, Senhor. E eu tô te questionando por que minha filha tá passando por isso tão pequena. Você vê, mesmo depois de tantas experiências de fé, eu me questionei. Falei, meu Deus, eu oro tanto, eu madruguei tanto, eu pedi tanto pro Senhor cuidar dela. Cuidar mais dela do que de mim. Mas o Senhor tá me permitindo passar por isso? E ele falou,
você está indo socorrer porque você é pai. E dói num pai ver o filho pedir socorro, né? O meu filho pediu socorro para mim, eu não pude ajudar por você. Nossa. Meu filho olhou da cruz e ele precisava de socorro. E eu deixei para que você tivesse vida. Aí eu caí no choro, minha esposa não entendeu. Olhou do fundo, viu que eu estava chorando. E o Senhor me disse assim bem na hora: quando a tua filha fizer a consulta, ela vai ser curada. Foi exato. Nós entramos na clínica, eles olharam no olhinho dela, ela voltou pro carro, tudo voltou ao normal. Então a modelagem certa é que até as coisas que parecem ruins, elas têm uma mensagem espiritual. Implica na matéria. O espiritual governa a matéria. Não foi assim com Jonas? Não sei se todo mundo conhece a história de Jonas. Jonas tinha ficado bravo porque Deus mandou ele ir lá e socorrer o povo de Nínive. Lembra dessa história ou não? Não, ele mandou levar um juízo. É, exatamente. Mas o juízo tinha um socorro, né? Se o povo se arrependesse... E veja, a palavra de Deus fala que o povo se arrependeu tanto com o que parecia ruim. Eles entraram num arrependimento tão grande que Deus mudou de ideia e falou, não. Eles se arrependeram. Mas Jonas ficou indignado. Falou, que esse povo pecaminoso fazer um negócio desse e tal. Aí uma mensagem na matéria. A boboreira. Matéria. O que é uma boboreira? É matéria. Nasce aí uma boboreira. Aí nasceu a boboreira. Matéria. Ué. Matéria. E Jonas adorou a boboreira. Ai, coisa boa. Aí Deus, matéria de novo. Tira a boboreira. Uma influência espiritual na matéria. E Jonas se indigna. Mas que é isso? Melhor morrer do que viver. Assim, Jonas, eu tenho uma mensagem espiritual para você nisso, Jonas. Você viu matéria, mas é espírito. A tua empresa, você vê matéria, mas é espírito. Eu tenho uma mensagem espiritual, Jonas. Você está com dó da boboreira. Enquanto muitas almas iam se perder e foram salvas, você devia estar agradecendo por você ter sido alguém que levou boas novas para aquele povo. Se arrepender, Jonas. Então, alguém que não entendeu isso ainda precisa entender que está assistindo aqui. A tua empresa é uma ferramenta material para um governo espiritual de Deus. É isso. Muito forte. Muito forte. Tobias, na tua percepção, quais foram os erros, se vocês quiserem compartilhar os erros que vocês veem pessoas cometendo nos negócios, por não respeitar que o negócio ele é espiritual, é uma matéria, mas ela tem uma função espiritual, como ela está falando. Ou uma coisa que você presenciou, uma coisa que você viveu, se pudesse elencar os erros, assim, ó. Erros que a gente viveu enquanto empresa foi de querer muito algo e Deus permitir algo que a gente queria muito, né? E é onde a gente agiu. Deus permite, Ele não deu pra gente livre-arbítrio? Deu, Ele não tira o que Ele deu. E aí a gente tem algumas escolhas, por exemplo, um exemplo simples é uma pessoa que serve a Deus, mas que adquire uma dívida enorme, por exemplo. É culpa de Deus estar passando isso. Quem foi que contraiu a dívida? Foi você ou foi Deus? Foi você. E isso tem consequência, a mesma coisa das escolhas da nossa vida, elas têm consequências. Então acho que erro nesse meio do caminho, graças a Deus a gente acabou não tendo nenhum percalço grande, mas quando nos faltou atenção em algo, a detalhes, a gente acabou tendo algumas consequências muito pequenas, né, de aprendizado, graças a Deus. Foram coisas muito pontuais, né, por falta de atenção a detalhes. E aquilo que a gente fala assim, tudo eu preciso consultar Deus. Se tudo é dele, para ele, por ele são todas as coisas, né? Eu vou conduzir meu time do meu jeito. A gente hoje compartilhava daquela experiência de, vou colocar alguém para gerir no meu lugar. Aí a gente daí lembra de Davi, né? Davi tinha uma função, qual era?
Como rei, ele foi um rei de guerra, ele tinha que estar na guerra, junto do seu povo. E no momento que ele, não, agora eu vou sossegar. Vou delegar, vocês vão, o que aconteceu? Problemas. Aí ele olhou para onde não deveria olhar. Ah, isso ali é culpa de Deus? Não, foi o livre-arbítrio dele. Enquanto empresário, o nosso maior desafio é esse, Senhor, qual é a minha posição hoje aqui? Qual é a minha função aqui hoje nessa empresa? É essa. E aí a gente, vou botar alguém no meu lugar, porque, né, humanamente é impossível gerir 3, 4, 5 empresas ao mesmo tempo. Do chão até o teto. E às vezes era propósito do Senhor que tivesse, mas não era o tempo. A gente vai fazer o que não, é muito a minha vontade, eu vou lá aos pés do Senhor, o Senhor permitiu uma coisa, era a vontade dele? Eu não gostei. E a pergunta, ela faz todo sentido, Senhor, é a tua vontade? Uma coisa eu posso beber essa água, outra coisa é a tua vontade que eu beba essa água. Isso é muito bíblico, Tobias, porque... O nível de maturidade, de discernimento, porque eu não sei, talvez tem pessoas que elas não estão conseguindo compreender o que a gente está querendo dizer assim, porque você tem que ter uma fé para você entregar tudo nas mãos de Deus, e se o modelo mental está errado, que Deus é um velhinho numa nuvem pronto para nos punir... Eu não vou entregar, como é que eu vou entregar a minha vida, eu vou entregar o meu negócio que não é meu para alguém que está pronto para me punir. Agora, quando eu troco esse modelo mental, eu falo, eu tenho um pai que não dorme, que não descansa, eu tenho um pai que ele está disposto a dar uma vida inocente, só porque ele me ama e ele quer me ver bem, aí eu acho que esse Deus, ele é digno de ser confiado em todas as minhas decisões. E diferente do que as pessoas pensam, Cleiton, Deus é tão respeitador do livre-arbítrio, porque como é que ele vai anular? Ele colocou o livre-arbítrio, então ele não pode se anular. E isso, olha só, o Tobias deu um exemplo muito claro. Na Bíblia tem uma passagem de quando o povo pede um rei. Era a vontade dele? Não. Mas ele falou para Samuel, o povo quer. E eu não posso tirar o livre-arbítrio. Então, essa imagem de que Deus é um Deus... Não, pera, ele respeita o teu livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio. Naquela ocasião, o povo de Israel fez o quê? Olhou para as nações de fora, não deveriam. Eles deviam estar olhando para o que Deus estava fazendo na vida deles. Todos os milagres, todas as vezes, eles eram um povo livre. E de repente, nós queremos morrer porque todas as nações ao redor... Tá, porque todos os empresários são corrompidos, você tem que ser também? Boa. Porque todo mundo não fala de Deus nos negócios, você tem que fazer também. Porque os empresários conduzem desejos, você tem que conduzir. Não, as nações que cuidem do jeito que elas quiserem. Nós temos um Deus que governa isso aqui. E tá ótimo ele sendo o nosso rei. Mas não, o povo... Aí aquilo alimentou mais a carne do que o espírito. Nós queremos um rei. Veio Saul. Que pode. Deus falou, tá bom, vocês querem, mas não é minha vontade. Então isso é muito bíblico. E às vezes a gente cria... Eu quero abrir um parênteses de um detalhe importante que o Tobias falou. Os empresários, nós de maneira geral, os empresários, nós nos acostumamos a argumentar. Seja em venda, seja na negociação com o cliente, é muito comum do nosso dia a dia nutrir a argumentação. Nutrir um convencimento. E isso vira um risco quando a gente vai fazer a vontade de Deus querendo argumentar com ele também de que a minha vontade está certa e não a dele. É um risco. É um modelo de mente que o cara pode se perder fácil. Você fez a pergunta, eu vi empresários se perderem assim. Mas, cara, se fosse abrir negociação com Deus, ele não era Deus, cara. Ele era teu cliente. Ele era teu fornecedor. Não, Deus é Deus. Ele é soberanamente Deus. A resposta dele é sim ou não. É a vontade dele ou não. Então, é muito arriscado, é muito perigoso quando a gente entra nesse campo, a gente pensar que a gente está tratando, por ser o nosso negócio, a gente está tratando do modelo de negócio. Não.
é a vontade de Deus ou não. Simples assim, ele é soberano. Então a tratativa correta, e que eu vi muitos empresários se perderem, e erros, né? A gente dá graças a Deus da direção dele do próprio Deus ter nos colocado maturidade para ter humildade, porque você ter humildade é maturidade também. Ter colocado humildade, maturidade para a gente ter humildade e falar, não, eu queria muito, meu Deus, mas não é não. Não é não, não vamos fazer, pronto. Ou sim de Deus, estava meio desconfortável, mas vamos fazer. Porque daí Deus deu a direção segura para nós de tudo, né? Então eu vi muitos empresários se perderem nesse sentido, de tentar desenvolver argumentos para Deus, sabe? Porque eles queriam estar certo e não ouvir a voz de Deus 100%. Exatamente. Às vezes até amigos, queridos, pessoas que a gente ama ou não tem uma relação tão profunda, mas que falam, eu fiz isso, tal. Aí você olha assim, o jeito que ele consultou a Deus, ou a forma e tal, o cara fica, puxa vida. Alguns a gente até tem liberdade de falar, mas outros a gente não tem muito o que fazer porque a pessoa já está meio predestinada a querer aquilo. E não dá para ser protocolo, né? Essa é a questão. Eu vou consultar a Deus, eu vou aos pés do Senhor para ter uma direção, não é protocolar, né? Então imagina, eu estou chegando à presença do rei de qualquer jeito. Fala aí o que com você a cabeça quer. em negócio, posso fazer isso aqui, Deus? Não, comunhão. O próprio Davi utilizava do profeta, Urim e Tumim, só que não era assim do nada, vamos fazer. Então quando a gente às vezes vai aos pés do Senhor de qualquer jeito, eu preciso entender, será que ele está ali, eu estou aos pés dele mesmo? Ou é só o meu coração que é enganoso, me fazendo tomar uma decisão que está dentro dele, e aí eu estou dizendo assim, não, Deus está junto nisso. Eu já consultei Deus. Depois a gente vai descobrir se ele estava junto. Que o coração do homem é enganoso, né? Diz a palavra. Então a gente poderia colocar como um dos grandes erros das pessoas que querem viver princípio é não consultar Deus. E quando consultar, não escutar. Porque você pode consultar com um ídolo no coração. Às vezes aquilo virou um ídolo para você quer tanto aquilo, e Deus é tão amoroso, tão respeitador, vamos colocar assim, que ele fala, poxa, como é que eu vou dizer não para você que quer tanto? Então, assim, existe esse grande desafio de você ter coração aberto e fé e vida espiritual para dizer, meu Deus, realmente eu quero aqui te consultar, mas se você disser sim, é sim, se você disser não, é não. Porque não adianta consultar Deus, sabe? Ele pode até falar não, mas eu não vou fazer. Ué, não faz nem sentido você consultar Deus desse jeito, né? Então esse é um dos grandes erros, é você estar disposto a realmente fazer a vontade de Deus. Quando você for consultar... Exatamente, você colocou, né? O erro é não consultar Deus, mas claramente, não consultar Deus, você já está dizendo não para aquele que tudo pode. Você está negligenciando a presença de alguém que Você percebe como que tem um movimento inverso, que são as pessoas, algumas pessoas são encontradas diante dos problemas, né? A vida delas colapsa, perde família, perde negócio, perde tudo, tá quase... E muitas pessoas vão tentar tirar suas próprias vidas. E é nesse momento que elas têm uma conversão, porque ela acordou e percebeu que do jeito dela não ia, que o jeito dela não era o melhor, porque se fosse o melhor ela estaria muito bem. Sim. E aí Deus dá um jeito de fazer o mundo girar e essa pessoa ser encontrada. Então... É porque não tem mais nada a perder, né? É igual o cara que diz que não gosta de polícia. Aconteceu um problema, tá ligando pra quem? Pro Batman? Não, ele tá ligando pra polícia. Então tem gente que já chegou no fundo do poço. O que tem embaixo do fundo do poço? Nada. Então agora eu vou ver se esse Deus aí é de verdade. Sim. E ele é amoroso para nos acolher mesmo nessas... Ele tava ali, ele tá te vendo. Ele tá só esperando tu estender a mão para ele te tirar de volta de lá. Mas ele é um cavalheiro, ele te deu livre-arbítrio. Ó, ele fez a gente falou da criação, né? Ele fez tudo. E olha o cuidado de Deus. Ele fez primeiro dia, viu que era bom. E aí continuou. E aí ele fez, viu que era bom. Continuou. Então Deus criou, analisou, contemplou, viu que era bom e foi fazendo. No sexto ele fez o homem, deu tudo pro homem. Daí ele criou lá a sua regra do livre-arbítrio. Então ele não tirou, ele foi cavaleiro. De novo a gente volta para esse âmbito, né? Então, e o homem faz o quê? Ele procura tudo, porque a gente acredita mais nesse copo
do que em Deus, porque você tá vendo aqui, ó. Eu toco. Então, quem é esse Deus aí que eu não tô vendo? Então a tendência é isso. Então, tem gente que procura em tudo. Não resolveu, daí vou procurar Deus. Tem gente que fala, né, que a maioria das pessoas procura Deus na dor, numa doença severa, numa situação familiar, né, sem solução. E Deus está lá pronto. Ele tá com a mão estendida, só te esperando levantar a mão e receber a ajuda dele, né? São as maravilhas e o amor de Deus que a gente não vai conseguir compreender. Nosso pai fala, né, que se ele fosse Deus, ele não salvava ele. Porque o nosso ímpeto enquanto homem não tem misericórdia de ninguém. O cara errou comigo, juízo. O amor dele sempre vai transcender nosso entendimento. Não tem condicional, não não tem tá condicional, condicionado a nada. não. Né? O amor humano muitas vezes tá condicionado. Nós falamos aqui, assim, tem um mandamento de Deus que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? O próximo como a ti mesmo. E aí Jesus veio e ajudou a gente a amar o próximo como a mim mesmo. Mas, pô, eu me alimento mal, então eu vou te amar mal assim. Eu não me amo, eu vou te amar mal. Se for como a mim mesmo, a Deus sobre todas as coisas, e eu vou te amar como eu me amo. Se eu não me amo, eu não te amo. Aí Jesus deixa um outro mandamento que ele fala, um novo mandamento vos dou, que é amai uns aos outros como eu vos amei. A gente daí tem um pouquinho de baliza, né? De baliza, exato. Ó. Pô, como é que Jesus nos amou? Ele exerceu um ministério de curto tempo, de muito esforço, muita humilhação. Serviu, ele foi servo, né? Ele serviu, ele anulou o corpo num jejum de 40 dias. Ele venceu o adversário nesse jejum. Né? Foi tentado e venceu. Ele sofreu perseguição, ele apanhou. Ele teve que fugir de um lado para o outro e o propósito dele nunca foi deixado em vão. Por amor às nossas vidas, né? Por amor a nós. Então, se a gente tem um pouquinho hoje de como é que eu faço? Como é que é esse amor de Deus? Isso é simples. Pega teu filho e dá pelos outros. Faz ele sofrer, mas sofrer de um jeito que ser humano nenhum aguentaria sofrer, né? Se pegar hoje qualquer um ser humano com saúde plena, não aguentava o que Jesus aguentou lá. E ele aguentou por amor a nós, até que se consumou de fato. Então, um pouquinho da baliza, do exemplo de amor de Deus por nós é esse. Só que ainda assim é inentendível. Eu não consigo nem achar uma palavra para dizer que a gente não consegue compreender. Porque vi falar que eu entregaria a vida do meu filho por amor de vocês, eu posso até falar. Mas na hora de ser que eu for provado, o Wallace já eu não não consigo. Nesse nível de fé, né? Eu não consigo compreender como? Eu não consigo sim ter que dar a vida do meu filho. Foge a lógica do entendimento, porque a gente é acostumado a... Então, hoje o mundo fez o quê? O adversário astuto, ele troca Deus por qualquer coisa que tu enxergue e toque. Então é mais fácil dizer que a água que tem dentro desse copo aqui vai resolver teu problema, que tu vai beber ela, tu vai se tornar um super empresário. Hoje a gente falava desse cortezinho de 30 segundos e a pessoa tá lá com uma lacuna na vida dela que não consegue preencher. Vem alguém e encaixa um argumento que parece válido, eu vou fazer. Mas na verdade essa lacuna, esse vazio da tua vida, que na verdade é da tua alma, só preenche de um jeito, que é com Deus. Mas as pessoas estão tão sedentas por uma inovação que elas aceitam coisas diferentes, coisas difíceis. E assim, é tão simples. É simples servir a Deus? Se tu entender, entrega. Até é simples, né? Jesus falou que no mundo a gente ia ter aflição, né? Mas era para ter bom ânimo. Então, servir a Deus é simples. É simples do ponto de vista que é só entregar a tua vida para Ele. Agora, é simples entregar a vida para Deus? Negar a si mesmo todos os dias? Tá disposto a entregar tudo? Não sei porque Deus é tão bom que Ele não me requereu nada. Quando a gente faz a barba para ir na igreja, a pessoa pensa, mas a tua igreja não pode ter barba. Cara, se Deus requereu a minha... Ele podia estar requerendo meu filho, como Ele fez com Abraão.
Ele só pediu para eu tirar a barba. Ah, mas isso é uso e costume, mas não está em discussão. Está em discussão, eu não preciso discutir com ninguém. Isso é minha oferta de gratidão a Deus, é ir para a igreja do jeito que eu acho que é melhor me apresentar. Ah, por que vocês têm que usar terno? Bom, eu estou indo para a presença do rei. Qualquer um aqui que vá num encontro executivo com o presidente da república, que nem é grande coisa, é só um homem com título. O cara vai botar um terno, uma roupa formal, se apresenta diante de um juiz, vai formal. Eu vou chegar na presença do rei, que fez tudo. Eu vou colocar meu melhor traje, um traje de gala. Eu não vou com de smoking, mas eu vou procurar ir da melhor forma possível. Apesar a Bíblia fala assim, venha como estás, mas agora eu sei onde é que eu estou indo. Agora eu sei na presença de quem que eu estou chegando. Então eu vou me apresentar do melhor jeito possível. Eu vou pentear o meu cabelo bem, eu vou tomar um banho, eu vou botar a minha melhor roupa, né? Não entrei no mérito da barba por isso, mas estou falando que é uma entrega tão pequena comparado ao que poderia para ser pedido. Deus, ele não me requereu nada. Ele me deu tanta coisa, Cleiton, tanta coisa, minha família, meu filho, o que eu tenho hoje, que não é nada comparado, né, a muita gente. Se as pessoas tiverem dúvida, isso que o Tobias está falando é tão bom, cara. Se as pessoas tiverem dúvida, mas como que você consegue ver Deus? Você consegue ver o amor de Deus? Cara, eu acordei hoje, velho. Você não vê o amor de Deus nisso? Tem gente que não acordou hoje. Você tá respirando bem? Você tem filho? Você tem saúde? Você vai dormir. E ainda assim que você esteja na pior situação, que você não tenha nada disso, você tem esperança de que se você se entregar para ele, ele vai te dar tudo isso. O amor de Deus, ele está expressado materialmente para nós, além do espiritual, materialmente para nós todo dia, todo instante. Não é à toa que o judeu ele entendeu de Deus que o nome, porque no hebraico El é Deus, é uma qualidade de quem ele é. E o nome dele é Yahvé, que é o sopro de vida. É o teu respirar. Então, isso que o Tobias falou é muito profundo, né? Porque Deus me deu tanto. Então, para as pessoas que estiverem assistindo, falam, mas eu tenho dúvida de ver o amor de Deus. Só olhar ao teu redor. Tá ali, a assinatura dele em todo lugar. A assinatura dele tá em todo instante. Vou tomar uma água. Tá tudo bem, consigo fazer. O corpo é funcional, não paguei nada para ter isso. Estarmos aqui a gente ter participado do que a gente tem participado nos últimos tempos, sabe, a gente entrando no assunto, né, que nos trouxe aqui, né, nós participarmos de um grupo de mentoria que tem um propósito que é o mesmo que o nosso. Se não foi Deus que moveu a gente aqui, alguém pode dizer assim, não, mas isso é marketing direcionado. Esse marketing direcionado, eu estou sentado tomando meu café em Gramado, o Querubim me manda uma mensagem no Instagram, uma mensagem de voz ainda, para não dizer que era um robozinho, né? E não tinha nada de cunho espiritual nessa primeira conversa, mas assim, aí nós fomos, né, na imersão, a gente viu o tamanho do poder de Deus, a gente acabou quebrando algumas barreiras de entendimento que a gente tinha, né, de aonde Deus operava, de como ele operava. Não convém a nós entender, convém a nós glorificarmos por vidas que aceitam Jesus como Salvador. E a gente olha para tudo isso, sim, então a gente é grato, e olhar, não tem Deus nesse, que mundo que conspira a meu favor. Então, aquela semana que a gente foi para São Paulo lá, a gente viveu de tanta experiência, não só lá no intensivo, principalmente lá, mas no decorrer dos dias, que nos fizeram sair de lá com uma gratidão que a gente acabava não sentindo mais. E eu vou falar para vocês, é possível se acostumar com o tamanho de riqueza de Deus? É possível. A alma farta pisa o favo de mel. Então a gente vê Deus operando coisas tão extraordinárias que não se surpreende se alguém chegar para você e falar assim de uma forma simples, eu vi ontem Deus curar uma pessoa, ela não tinha um braço, nasceu um braço. Assim, de um jeito normal.
Então a gente acaba fazendo o quê? Alma farta, a gente vê Deus fazendo coisas tão extraordinárias que aquilo se torna normal. Né? Quem olha de fora é surreal, é absurdo e acaba se tornando normal. A gente voltou de lá com um sentimento de gratidão por estar vivendo algo que Deus faz no nosso dia a dia, faz todos os dias, e a gente acaba tomando como normal, não vou dizer banalizando porque é forte, mas tornando comum coisas extraordinárias. Porque não é. Não são. E assim, o fim disso tudo, Cleiton, a gente olha para tudo isso que a gente vive, né? Pô, ter trabalho, família, são presentes que Deus nos deu. A responsabilidade que a gente tem, como, né, foi como o Wallace colocou, do mordomo, para nós tudo isso é presente, né? A Betel, a Elite Premium, os outros negócios que você tem são presentes de Deus para você cuidar, conduzir, propagar isso, levar para outras pessoas, falar para empresários de Deus e acreditar que se existe uma forma da gente mudar o cenário que a gente está, é através do empresariado, mas com Deus na equação. Porque se Deus não tiver na equação, primeiro que não dura, né? Nada faz sentido. Não dura. E a gente olhar que tudo isso que a gente está fazendo não é nem para nós, porque talvez nós não colhamos frutos de tudo isso que a gente... Tudo isso não, que para nós é mínimo, né? Vir falar de Deus e se reunir com o empresário, falar de Deus é uma alegria, não é trabalho. Isso que o Tobias está falando, no meu ponto de vista, é o segundo erro que eu vi. O primeiro é não envolver Deus, não ser ele o propósito, e o segundo é aí o propósito ser mamon. Porque foi o segundo erro que eu vi de empresários que acenderam e depois caíram. Porque, ou até assim, tentaram montar alguma coisa e você pergunta, cara, qual que é a alma do teu negócio? Assim como o teu corpo tem uma alma, qual que é a alma do teu negócio? É ganhar dinheiro, não sei o que. Cara, isso é uma consequência do que você realmente vai fazer. Você não pode, né? Foi uma recomendação, ó, não tem como servir a dois senhores. Não tem como. Você vai servir a Deus. E daí a promessa de Deus é o seguinte: se Deus der riqueza, cara, não põe nela no teu coração. Então, cara, não fica apavorado com isso. Faz o teu trabalho, serve bem e coloca a essência do que é as qualidades intrínsecas de Deus, coloca no teu negócio. O recurso vai vir, ele é o dono da prata e do ouro. Então o primeiro erro é não envolver e não consultar a Deus. O segundo erro para mim é a empresa, o empresário que ele serve a mamon, cara. É muito bom você falar dessas coisas que você tocou também. Você falou assim, se todo mundo é corrompível, eu também posso ser. E Romanos 12:2 fala, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da mente, para que possa experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Olha só. A gente não experimenta ela porque, né, a gente não tem uma renovação de entendimento, de intelecto. E aí vem o segundo ponto. Eu concordo também com esses dois erros. A pessoa não consulta a Deus porque ela não tem esse costume, ela vai fazendo as coisas conforme o entendimento. Quem está nos ouvindo hoje tem consciência. Agora você pode se tornar incompetente consciente. Agora, a partir de hoje ouviu. É. E o segundo ponto do Mamon, e até é uma frase que assola os empresários, né? Porque tem esse estigma. Muitos empresários não querem se associar a Deus porque acreditam que as pessoas que são cristãs eles têm voto de pobreza. Que eles interpretam errado passagens bíblicas. Exemplo, na passagem do jovem rico, quando o jovem rico chega para Cristo e fala, eu compro todos esses princípios aí que o Senhor está falando, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? E aí Cristo olha para ele e fala, vende todas as coisas, dá ao pobre e me siga. Mas por que ele foi provado nisso? O coração dele era o ídolo dele. Era o ídolo dele. Mamon. Então veja, aquele cara não tinha um propósito. Tanto que ele chega para Jesus. Você vê que Jesus primeiro dá uma afrontada, porque ele chega e fala assim, ó, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Só que quando ele fala bom mestre, ele na verdade estava fazendo algo reverso, porque ele se achava muito bom. Uhum. Aí Jesus olha para ele e diz assim, olha, eu quero te dizer uma coisa, só tem um que é bom, e é Deus. Mas já que você me perguntou, faz isso, isso, isso. A prova do que eu tô falando é que ele respondeu assim, mas isso tudo eu já faço. Nossa! Como você é bom, como você é especial. Como você é bom? Era o cara que tava com o propósito, não, eu sou bom, ego, vaidade, orgulho, mamon. Uhum. Então aquilo era o ídolo para aquele cara. O jovem rico tinha esse ídolo no coração dele.
Ele cultuava Mamon. Falou, pois bem, então para você, cara, para você, para o teu cenário, vai vende tudo que você tem. E aí você vai ter um tesouro. Que é isso que você tá pensando. Quebra essa estátua aí que tem dentro do teu coração. Arrebenta com ela. Vamos ver. E pro empresariado é muito comum servir Mamon, ele não percebe. Que é quando as atitudes deles, os pensamentos dele estão sobre o dinheiro ou as coisas, né? Porque Mamon se vocês já foram pesquisar a linhagem do surgimento de Mamon, ele seria um anjo caído que se torna um principado das coisas, não do dinheiro. Das coisas. Das coisas como um todo. Se eu tô a minha casa, ninguém toca, não empresta, porque é meu. Tá com o coração em Mamon. Meu carro, meu Deus. Ele pensa que é dele, né? É dele, né? Ele toma pra si. Ele virou Deus. Ele anulou a Deus e ele virou Deus. Eu sou o dinheiro também a posse é minha. E aí, uma linha muito tênue. Eu falo que é muito simples o empresário estar servindo aí Mamon e ele não perceber. Porque se ele deixar de consultar a Deus e perguntar, vem a proposta, vem. Quando toma a decisão baseada na proposta... Será que cabe eu contar aquela experiência da Ferrari? Né? Pode contar, por favor. Eu acho interessante e me exponho aqui em falar que, né, eu, por um momento na minha caminhada empresarial, eu vou ser sincero, eu nunca tive nada disso, né? Eu vim de jovem, caminhando, trabalhando, meu irmão também, meu pai também, nosso pai era colher algodão. Então, assim, é muito natural a gente estar envolvido com muita coisa e eu criei um apreço pela Ferrari. Os carros bonitos, uma marca legal e tudo mais. E até aí, qual o problema? Afinal, Deus diz pra gente crescer, multiplicar e tudo mais. Então tem também, né? Prosperidade não representa dinheiro. Prosperidade é tudo. É por dentro, é mente, é o coração, é proximidade com Deus, uma vida espiritual equilibrada, uma vida em todos os aspectos. E aí por um momento, eu até conversei com a minha esposa, mulher mais meio assim, desapegada desse mundo. Então eu cheguei em casa um dia e falei, amor, acho que eu vou ter uma Ferrari. Acho que eu vou comprar uma Ferrari um dia, vou comprar uma Ferrari, tô trabalhando pra isso, tal, dela. Tá bom. Legal. Eu dou umas voltas com você. Veja, aquilo foi, naturalmente, eu comprei uma miniatura bacana, de um modelo específico que eu gostava. Coloquei lá no quartinho, tal. Até que um dia eu fui orar. Levei um puxão de orelha de Deus, porque ele falou muito claramente comigo, ó. Pega essa Ferrari e joga fora. Mas não é por causa da Ferrari, é porque ela virou um ídolo no teu coração. Cara, e eu percebi nitidamente, depois que Deus falou comigo, que realmente... Então veja, não tem nada a ver com o prosperar, tem a ver que o meu coração estava tendencioso a adorar mais aquilo do que ao Criador. E Wallace, quando você fala disso, eu posso fazer uma afirmação, que muitas pessoas não vão para um novo nível financeiro, mesmo orando, falando, não, mas eu sou cristão, eu oro a Deus, peço. Ele conhece teu coração, ele sabe que se ele te dá, se ele te perde, mas ele com não certeza. dá. Aí vem um detalhe, Cleiton, que a gente precisa entender de fé, de conseguir ter suporte, né? A gente ora para ter algo. A gente deveria... Nós oramos para ter algo, quando a gente deveria orar para ter capacidade de ter algo. Para isso, Senhor, Muito bom. E não tem problema nenhum. Capacidade 360, inclusive isso. Espiritual. Pedir, né? para ser rico. Empresário pedir para ter um negócio bem sucedido, que a grosso modo vai abençoar outras pessoas. Mas Deus me dá capacidade de ter tudo isso e continuar te servindo com a mesma disposição que eu te sirvo, né? Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Quando a gente olha na parábola dos talentos, né? O Senhor lá deu para os servos uma moeda, um dracma, um dinheiro. E qual foi o fim disso ali? Foi aquele que enterrou e não fez em nada, até o pouco que tinha foi tirado. Aquele que multiplicou, então a gente olha, Deus deu pra gente uma empresa
Se é a vontade dele que a gente chegue em Mi, a gente não sabe. Mas a gente vai fazer o que? Pegar aquilo que Deus deu e vai multiplicar. Família, igreja, tá tudo ligado talentos, na né? vontade de Deus. São talentos. Tu recebeu um talento, onde tu aprendeu e tu não tá multiplicando hoje. Não são 240 mentorados na Elite Premium. Então tu tá multiplicando o talento que Deus te deu. Como é que fala o texto? É bom e agradável, né? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel, exatamente. Então, para nós, assim, aí eu tenho o desejo de ter... Senhor, eu não quero passar dificuldade na vida, eu quero ter uma boa condição de vida, mas me dá capacidade de o meu coração não mudar, de eu continuar sendo um servo de Deus humilde e tendo capacidade. Eu acho que o exercício disso vai te dar possibilidade. O problema é que a gente ancora daí num texto que diz assim, ó, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. A riqueza, o Wallace tinha uma Ferrari? Não, mas tinha riqueza que ia impedir ele de passar de entrar no reino do céu. Riqueza pode ser conceitual. Exato, são os excessos. Qualquer excesso Qualquer coisa que é vem teu considerado coração. riqueza. Exatamente. Então, assim, para não ficar distorcido, né? Não é para servir a mamon. Exatamente. Não é isso. Mas também não nos limita a prosperar com capacidade, que para mim foi, né, esse entendimento de pedir a Deus. Capacidade. Então, uma das coisas que a gente poderia colocar aqui, se a gente fosse, eu entendi o que vocês estão falando, entendi aqui os principais erros, agora eu quero saber o que fazer. Uma das coisas seria orar por capacidade. Isso é muito bom. No meu Cleiton, entendimento, queria, assim, só orar pela vontade de Deus. É isso. Esse é o nível de Porque maturidade, essa é a né? soberania, a vontade de Deus na nossa vida. Mas, assim, de novo, se Deus te der riqueza, não põe no seu coração. E se não der? Se não der, eu vou ter uma empresa o resto da vida e vou faturar milhares de reais que paga as minhas contas. Sofrer, eu não tenho procuração de Deus. Mas eu não entendo e não vejo na Bíblia que Deus fez os servos sofrerem por prazer dele. Não existe isso. Então Deus não se alegra em ver teu sofrimento. Tem tuas escolhas que te levam, né, a sofrimento. Mas acho que orar para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida é importante. E aí qual que é o detalhe? Eu preciso ser feliz com o que Deus me deu. Isso. Eu preciso ser feliz com aquilo que Deus me deu, porque a riqueza para essa vida, vamos ser francos, se a gente traçar uma linha reta aqui daqui a 20 quilômetros, e isso representar tempo, 50 mil anos. O que são 50 mil anos? E nenhum de nós vai viver. Se muito com a ciência evoluída, aí a gente vai viver 200. 200 anos parece muito, né? Compara isso com uma eternidade. É nada? Nada. Então toda essa riqueza que a gente não tem aqui, e que é só que a gente se apega. Quem não quer levar o filho para viajar de primeira classe na Disney? Eu, sinceramente, não quero mais. É um estereótipo que se criou. Mas vamos... Cara, deve ter muita gente que nunca pensou nisso. Mas assim, quem que não quer dar uma boa vida para a família, ter um bom carro, não ter que receber uma ligação de Com o cobrança. propósito certo é maravilhoso. Isso, mas ok. Olhar para um filho, eu tô cuidando de você. E eu não tô Filha, aqui, né? eu não tô aqui querendo dar um consolo para quem não vai ter riqueza. O problema é que a gente olha para a riqueza como financeiro. É o monetário. Isso. Não é só monetário. É o financeiro e não é a riqueza de um empresário. Puxa, eu estava lá olhando para o meu time e grato. Eu tô lá no dia a dia no escritório, eu tenho as minhas manias, né? Aí o pessoal lá não arruma os negócios, daí eu olhei assim, ninguém vence um homem incansável, um homem paciente. Eu vou vencer isso aqui. Deus honra um homem paciente. Ninguém vence. Eu vou vencer essa batalha. Eu vou arrumar até o dia que as pessoas arrumam. Daí eu parei, eu olhei para Denise e falei, mas glória a Deus que eu tenho isso aqui bagunçado. Eu tenho uma empresa, eu tenho gente que bagunça, que está junto comigo, que me aguenta. Então glória a Deus pelo que eu tenho. Se muito, se pouco. A medida do homem, a gente tem muito e tem pouco. Na medida de Deus, eu não sei qual é o galardão dele na eternidade, eu não sei qual é o meu. Eu estou batalhando para chegar lá. Então o foco da minha vida é vida eterna, com Deus. Vida eterna em outro lugar eu não quero.
Então, eu vou fazer. Eu me arrisco a dizer uma coisa aqui que eu acredito muito. Nós, e alguns que nos assistem, independente do momento que a pessoa tá, nós sempre fomos ricos. Sim. Não é porque a pessoa tá assistindo a gente aqui agora, que talvez a conta dela tá assim, ruim. Pra vocês, Não é conselho. Vocês estão bem, parece. O cartão tá ruim, não sei o quê. Eu já passei por isso. Nós já passamos aperto na empresa. Muitos, entendeu? Mas a gente já era rico. Pra você ver como riqueza não tem nada a ver com monetário. Eu me lembro de um ano, Cleito, só para o pessoal ter ideia de que isso... vocês estão... Exatamente. Vocês estão fazendo isso porque... Para você é fácil. Escute só. De Nós tínhamos um ano... Teve um ano de uma operação nossa empresarial que dava 40 mil negativo. Todo mês. Todos os meses, cara. E eu vou te falar um negócio. Nós nunca deixamos de trabalhar motivado, velho. Porque a riqueza não estava no dinheiro que a gente estava recebendo ou deixando de ganhar. Ou perdendo. A riqueza estava aqui, ó. A riqueza estava aqui. Isso é riqueza. E não adianta, cara. Paciência de um homem rico transcende por fora. Mostra resultados exteriores. Isso eu acredito, mas nós acreditamos. Tenho certeza que se a gente conversar aqui, eu tenho certeza que teve algum momento que você estava com um computador velho, com alguma coisa velha, mas você já olhava a Betel do tamanho que ela é. Porque você era rico por dentro, cara. Eu falo que essa frase que falei de manhã, que os homens naturais não conseguem entender a mente dos homens espirituais, porque o homem espiritual ele tem fé. É isso. Então ele pode falar de coisa absurda porque ele entende que nos planos de Deus aquelas coisas absurdas não são absurdas. Vamos lá, o nosso mestre andava sobre as águas, é possível andar sobre as águas? E para ele um homem racional, para ele não. sim, para um homem racional não, mas Para um homem espiritual, pra ele tá consumado, já foi feito, já. Uhum. Mortos ressuscita? Tá lá. Para os homens naturais, não. Para os homens espirituais, foi mais que um. Sim. Né? Então... Deus restaurou um vale de ossos secos. É isso. Então, eu tenho essa concepção de que os homens espirituais nunca vão ser compreendidos por homens naturais. Não tem como. Ô Cleito, e tem algo na nossa vida que a gente tem que agradecer pelas dificuldades que nós passamos. Porque tu vai sentar e senta na tua frente empresários que já passaram problemas que tu vai olhar, eu sei como resolve. Eu já passei por isso. Deus me permitiu passar por isso para talvez hoje sentar contigo e te ajudar. Então, dificuldade que a gente passa na vida hoje para o empresário que está ouvindo a gente, né? Não seja egoísta, a gente já falou, não seja egoísta, não acha que é por você e para você. Deus está te permitindo passar por isso porque você é forte. Para no momento que se você sentar com alguém mais fraco que você, ou não tão forte para não ficar pesado, você ter capacidade de ajudar com aquilo que Deus te deu capacidade. Deus está te dando forças, né? Para sair. Deus te deu capacidade de sair de uma situação. Te deu inteligência, te fortaleceu para sair, para que hoje você pudesse ajudar alguém que não conseguiria nem ouvir às vezes a voz do Senhor. Mas Ele te usou como instrumento para ir lá falar, se não é o que você faz, é o quê? O que vocês fazem hoje na Betel com os empresários? É isso, tu vai falar daquilo que tu já passou, eu vou te ensinar um processo comercial, Tobias. Esse processo veio da onde? Veio do teu comercial, da tua experiência, o que tu faz, o que tu aplica no dia a dia. Eu vou sentar com alguém para falar sobre casamento. Aí tu é casado? Não, sou solteiro. Vai falar o quê de casamento? Como é que eu vou aconselhar um casal sobre casamento se eu não passei por isso? O que não fazer no casamento? Tu imagina, Wallace, como é que eu vou fazer tal coisa com um filho de 15 anos? Obviamente, ele vai vir com teoria. A Anelisa tem 7 meses, né? Vai completar agora. Amanhã. Então, naturalmente, ele vai falar de teoria. Ah, mas o meu irmão já teve, mas tal. Mas eu posso te falar assim, eu tô passando por uma fase com um filho de 15 anos. Então, Deus me permitiu passar por isso e no momento que eu tiver a oportunidade de aconselhar, eu vou prestar atenção, né, nessa caminhada dos 15 anos de um moleque, para no momento oportuno poder ajudar alguém com isso. A dificuldade que a gente passa na vida, eu já superei uma crise financeira, várias, né? Acho que o mesmo já aconteceu contigo, o mesmo já aconteceu com o Wallace, para que a gente possa, em determinado momento, sentar com alguém e trazer para ele o conselho.
Exatamente. E nas crises a nossa fé também é fortificada, né? Mas o quê? Isso aqui é uma lição, né? Então eu acredito que um ponto para quem está nos ouvindo agora, quero estabelecer um relacionamento, um negócio baseado em princípio. Princípio número 1. Buscar a oração que seja a vontade de Deus, né? Que a vontade de Deus prevaleça sobre as nossas vontades. Posso fazer só um adendo nisso? Claro. Quando Deus visitou Salomão e disse que ele podia pedir qualquer coisa que seria dado, Salomão pediu o quê? Sabedoria. Para quê? Para liderar aquele povo que Deus tinha dado para ele. Exato. Aí e que aí ele a gente fez? lembra de um texto. Buscai primeiro O o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando Salomão pediu aquilo, ele alcançou a vontade de Deus. Era aquilo que Profético, Deus queria. Porque Deus isso. se alegrou com o pedido dele e acrescentou todas as demais coisas que ele não pediu. E aí a gente pega os dois textos. Então é isso que é alcançar o reino dos céus e a sua justiça. É que o meu coração tem a mesma vontade que Deus tem. E aí o resto se torna fácil. Quando Deus diz pra gente em tudo da graça, faz parte. Pô, tô passando um perrengue aqui financeiro. Tudo da graça, então furou o pneu do carro, em tudo da graça. A gente não sabe Tem o alguma livramento coisa que vai que Deus acontecer, às vezes quer te dizer qual Qual o aquilo que está propósito? acontecendo, né? mas a bênção está no obedecer. Eu queria mencionar um terceiro erro, cara, que eu acho importante, tá? Aproveitar o nosso tempo aqui. Nós falamos da consulta de Mamon. Eu acabei cortando Não, o Cleiton, perdão. mas eu acho, esse é uma coisa que eu aprendi com um pastor da nossa igreja, pastor querido, numa assistência que ele foi me dar. Ele disse assim, Deus falou na assistência que eu seria provado. Eu ia ter uma prova na minha vida e tudo e tal. E eu levantei, ele me olhou e falou assim, Wallace, quando a gente fala de prova, logo a gente pensa financeira, saúde e tal. Mas eu quero te falar uma coisa, a bonança é uma prova. E esse é um terceiro erro que eu vi alguns empresários cometerem, cara. Bonança. O cara tava bem e esqueceu de Deus. O cara tava... Lembra daquele cara que fala, ó, tem um texto na Bíblia que diz assim, eu não vou me lembrar exatamente onde é, mas ele diz assim, vamos fazer um monte de estoque para nossa colheita e vamos se folgar e vamos não sei o quê. E aí ele fala, louco, se Deus pedir a tua alma hoje, o que você tem para oferecer? Você que você acha muito rico. Porque você está se apegando aí em todos os teus bens, mas se eu pedir a tua alma hoje, o que você vai me oferecer? Então, um terceiro erro, Cleiton, que eu entendo que esses três já resolvem bastante coisa. Mas esse terceiro é a bonança. É quando tá tudo bem. Quando Deus transformou, Deus presenteou, Deus amou, Deus ajudou, Deus cuidou. As orações foram atendidas. As orações foram atendidas. Você esquecer do Pai eterno. Você esquecer daquele que te deu tudo. Então a bonança é um ambiente de muita prova. De muita prova para nossa vida. Faz muito sentido mesmo. Cortei teu raciocínio. O raciocínio é que eu tenho um bloco que é o bloco da fé. Aí todos os eventos que pareceu o fim na minha vida, eu superei, aí eu vou lá e leio que quanto Deus me deu provisão, sabe? Quanto de diversas formas. Eu lembro do meu curso de formação de sargento, e aí eles abandonaram a gente no exercício de patrulha de resgate e a gente patrulhou a madrugada inteira, depois de 2 dias sem comer direito. E aí, cara, eu tô elevado a um nível de estresse psicológico por não dormir e físico por caminhar sem suprimento. Imagina. E hoje eu olho pra trás e falo, nossa, lá Deus estava me preparando. Então tá lá na minha lista, coisas que já aconteceram que você foi sustentado por Deus. Aí tem momentos de empresa que você acha que é o fim, como eu contei pra vocês, quando eu perco um time comercial lá e eu choro numa quarta-feira e no outro dia eu tô lá trabalhando de novo e Deus me deu pessoas melhores naquela época porque eu falo que os bons e os melhores estão por vir, toda vez acontece a mesma coisa. Então tem uma lista nesse bloco de notas de coisas que Deus já deu a provisão, só que às vezes a gente esquece. Aí quando eu tô meio assim, cara, eu volto lá e falo, milagre, 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 milagre. Tem uma lista de milagres tão grande na nossa vida. Não sei se eu construí a lista de milagres de vocês também. E aí essa lista de milagres alimenta a minha fé. Porque os momentos que vão ser desafiadores, os momentos que vão dar medo e a dúvida pode surgir,
é no momento de crescimento. Sim. Então o momento de crescimento é algo que a gente nunca passou. Mas assim como aqueles episódios foram milagres pelo meu momento de vida atual, eu tenho certeza que nesses novos desafios que a gente vai continuar passando, Deus vai nos sustentar, Ele vai dar provisão. Então isso me mantém tendo a fé. Eu falo, cara, eu confio num Deus que é soberano sobre todas as coisas, que Ele é detentor de toda a provisão, e eu não sei como. Mas esse momento aqui que eu estou passando, esse contexto, essa dificuldade, a provisão está a caminho, a provisão vai vir e eu vou passar. E um dia eu vou olhar para trás e eu vou rir daquele momento, como a minha fé era pequena. E talvez fosse só isso que Deus estivesse requerendo. Só fé. Só se humilhar diante dele. Não, filho, deixa que eu cuido. É isso. Meus irmãos, que papo poderoso aqui, hein? Eu espero que as pessoas que estão em casa tenham anotado um livro, né, de anotação. E tem um detalhezinho só que eu queria deixar assim por final. Assim. Não coloca peso no servir a Deus. Boa. Não é pesado, é leve. É bom. É bom, é agradável. Assim, não existe peso em servir a Deus. Não, de fato não existe. Conceito humano é conceito humano. Se eu fosse lembrar da velhinha, eu não estava onde eu estou, que cortava a minha bola. Então, esse peso é de homem, né? A gente sabe que tem um monte de estigma que o homem carrega para dentro da obra de Deus, mas que não é obra de Deus. O homem lá dentro, pensando como homem, fora do espírito, é só homem. Então, não servir a Deus é leve, é agradável. Tem responsabilidade, sim. Quando na nossa igreja, todos são voluntários. Pastor é voluntário, não tem salário. A gente realiza a obra em gratidão a tudo que Deus nos deu. Na verdade, não somos voluntários. Deus dá pra gente tanto. A gente serve pouco, né? Devolvendo pouco. Eu tenho essa percepção também. Mas nesse voluntariado, a gente faz o quê? A gente assume com Deus compromissos. E esse compromisso não é de peso. Naturalmente, na igreja, a gente tem funções que são sem remuneração. É meu compromisso com Deus, mas ele é leve. Se Jesus já carregou sobre ele o nosso fardo, né, ele é leve. Servir a Deus é leve. E quando te disserem que é pesado, tu tem que trocar a tua vida para servir a Deus, não acredite. Nesse momento, faça a prova de Deus. Eu posso falar por experiência própria que Deus te transforma de dentro para fora e tu nem percebe. Quando tu vai parar para pensar em que momento foi. Eu me lembrei aqui de quando tinha sido de fato a minha conversão. Mas assim, como é que Deus tirou as pessoas que talvez me impedissem de continuar andando no caminho dele? Eu não sei. Ele me levou para uma outra cidade. As coisas aconteceram sem explicação. E foi tudo tão leve. Porque naquela época eu não tinha conceito. Eu não colocava o peso daquilo que eu vejo administrativo. Eu simplesmente... Num dia eu estava em Blumenau, na cidade para onde eu ia trabalhar nessa empresa, na época eu era CLT, e eu pisei o tênis no barro, sujou na obra, e eu, minha esposa, esse amigo que pregou para mim lá, e a esposa dele. Eu falei assim, poxa, só queria uma torneira agora, uma mangueira jogando água para eu lavar meu pé, tava tudo cheio de barro. Daí o Vitor olhou para mim, o que tu pediu? Eu disse, uma mangueira jogando água. Daí ele assim, então olha lá na frente tinha uma mangueira na calçada, assim, jogando água para cima. Explica isso. Despretensioso. As experiências que a gente tem agora nos locais onde estão duas das nossas empresas foram assim, a gente nem pediu para Deus, a gente simplesmente verbalizou, poxa, seria tão bom ter uma loja aqui, de repente isso aí foi incrível, cara. Essa, assim, é uma coisa importante, né? Eu passei... Nem foi endereçado para Deus. Eu passei em frente uma vez a uma loja e eu olhei a loja linda. Era de uma outra marca. E eu falei, nossa, que loja, como ela... Pensei, eu não falei. Que loja, como ela ficou bonita. Meu Deus, imagina uma dessa pra nós. Pronto. 2 anos depois, cara. É lá que a gente tá agora. Aquele mesmo lugar. Nessa outra marca. Profecia, naquela loja. E a marca que tava lá prosperou mais e foi para outro lugar. Para outro lugar. Que fique claro. Exatamente. Não ocupamos loja de ninguém. Não, mas foi assim uma coisa tão, né, tão interessante. E a gente costuma dizer que a gente tem o guarda-chuva das marcas, né? Mas a primeira marca do nosso grupo é a Igreja Cristã Maranata, que foi onde a gente aprendeu tudo. Onde a gente aprendeu a servir.
né? Não como placa, não como... Esquece, né? Isso é muito frágil, né? É uma instituição. Mas a gente aprendeu obra lá, que tem em outros irmãos, em outras denominações que entendem obra também, né? Então essa foi a primeira marca do grupo, foi a igreja. Aprender a servir, como Jesus ensinou, né? E com leveza. O recado final é assim: sirva Em com Cristo leveza, sirva a Deus com alegria, sem pretensões. Lá no início o Wallace falava, vou barganhar com Deus. Não, então vou servir a Deus, para o Tobias falou que quando tiver um caminhão, Deus vai te carregar. Não sirva por isso. Aí não serve pra nada. Aí não vai ter resposta. Que não é uma negociação. Mas sirva com leveza, sem o peso. Eu tenho que ir na igreja. Não, ninguém tem nada. A gente vai por quê? A gente vai lá cultuar o Senhor, por amor a tudo que Ele nos faz. A gente está indo lá porque Ele está lá. Então eu estou indo lá cultuar por quê? Porque eu sei que Deus está lá. Então eu estou indo lá render meu louvor, a minha gratidão a Deus por tudo. Pelo dia simples. Outro dia a gente se reúne em casa nas sextas e faz o culto no lar. E a minha esposa fala, o senhor está me incomodando com algo, queria constar se é uma revelação do Senhor. Fomos aos pés do Senhor, o Senhor mandou a gente agradecer por coisas pequenas que a gente nem pensa. E de fato, eu estou usando aqui uma camiseta de marca, mas isso não é pequeno, tá bom? Então vamos para o menor. Eu tenho 2 braços, tem sangue circulando em mim, eu tenho cabelo, para alguns é um problema, já perdi muito, mas eu ainda tenho cabelo, né? Então são coisas pequenas. Senhor, eu quero te agradecer pelo meu sofá que está aqui, pelo tapete da sala, pela sujeira que está dentro do meu apartamento que o Senhor me deu. Então motivos não nos faltam para agradecer a Deus, e a leveza de servir a Deus, ela vem na gratidão. Quando tu falou da tua lista de milagre, se eu estiver triste e eu pegar essa lista de milagre e começar a lembrar e agradecer a Deus, o sentimento ele troca na hora pela alegria. A tristeza dá lugar à alegria, porque eu estou expondo, eu estou agradecendo, e se Deus habita no meio dos louvores, da gratidão, eu estou trazendo Deus de volta para o jogo da minha vida. Então está dando lugar onde tinha treva, tristeza, começa a vir a presença de Deus. Eu lembro de Davi, não que eu não convivi com ele, mas eu lembro do que está testificado, está escrito, né? De Davi conversar com a alma dele, né? Porque estás triste, ó minha alma. Crê no Senhor de todo o teu coração. Então, o recado final é esse. No negócio, coloque Deus e coloque com leveza. Entrega tudo teu que caminho. fores ofertar, oferte com alegria, diz a palavra, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Eu vim aqui, entreguei minha empresa para Deus, mas eu quero fazer do meu jeito. Então, foi esse acordo aqui foi 50-50, mas não é de Deus. Tu quer o benefício. Eu quero ser sócio igualitário dele. Isso, e não tem assim, benefício. Investidor. Eu botei dinheiro e Deus agora tem que vender. Não, Deus te deu tudo para te colocar lá e tu ir vender também, é ação, né? Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. E se abrires, entrarei e serei contigo. Quando Isaías aponta o caminho, como Jesus, né? Esse é o caminho, andai nele. Então não tem jeito, a ação é nossa. A ação material vai ser nossa. Se para abrir aquela porta eu preciso sair daqui lá abrir ela, sou eu que tenho que fazer isso. Mas ela já está aberta, foi Deus que abriu. Mas ainda assim eu preciso passar, então é a minha ação. Mas é leve, né? Carregar uma empresa, ainda que seja uma equipe muito maior do que a nossa. Se a gente colocar Deus na equação e servir com alegria, vai ser leve. Então não coloca peso em servir a Deus, em realizar a obra de Deus, em colocar Deus à frente das empresas, porque vai ter gente que vai dizer, não mistura Deus no negócio. Esse é talvez o grande erro de quem não coloca Deus em todas as equações da sua vida. É achar que vai ter um peso. Se eu botar Deus aqui, tem um peso de alguém não gostar e não querer fazer negócio comigo. Aí é livramento. Aí isso, de novo, em tudo da graça, glorifica a Deus porque foi um livramento. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam. Cara, a minha mensagem é... Se o mundo dos empreendedores conseguisse te ouvir agora, o que você falaria para eles? Eu digo que aceitando Deus
eu gosto de pensar e viver isso, porque eu vivo isso de verdade. O melhor momento da tua vida é sempre o próximo, porque Deus sempre faz a tua vida melhorar. Sempre vai ser melhor. A Bíblia fala que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Então, para o empresário que entender esse recado, essa mensagem de aceitar Deus para ser o seu majoritário, o seu líder, o seu pai, o seu amigo, é que a sua vida ela vai ser... Qual vai ser o melhor momento da minha vida? Sempre o próximo. Ele sempre vai ser melhor. Sempre melhor se você aceitar isso. E eu queria mencionar sobre o Cleiton. A tua esposa está há quantos dias de ganhar bebê? Agora, hoje. Hoje é dia 22? É. Hoje é 25, né? 20 dias. 20 dias? 20 dias, né? Então, sobre o que é a missão de um empresário. Sobre o que é a Betel, que a gente sentiu aqui. A esposa do Tobias está esperando ele também, me esperando. O pessoal não sabe, mas agora são 9h15 da noite, certo? E o Cleiton, ele tá com a esposa dele para ganhar bebê em casa, aqui gravando, para que o empresário entenda quão importante é aceitar Deus. Cara, se isso não é missão, o que é? Não tem outra. Quem está recebendo o conteúdo agora, quem está assistindo agora o conteúdo, você está recebendo em um momento em que o Cleiton estava com a esposa dele, precisando, mas ele confiou para que Deus está cuidando dela para poder passar a missão dele para você. Eu queria deixar isso registrado. Queria deixar registrado que a minha filha também está me esperando lá para jantar. Mas nós temos vontade de olhar para um empresário no futuro e esse cara fala, bicho, ó, bendito foi o dia que eu aceitei Deus na minha vida, que eu aceitei Jesus como meu Salvador, que o Espírito Santo tomou conta da minha vida, e realmente assistir aquele podcast foi missão. A semente foi lançada. Foi vontade de fazer isso acontecer em nome de Jesus. Amém. Amém. A minha mensagem para você aí, está escrito lá em Efésios, diz assim, ó, ora aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos através do seu poder que atua em nós. Eu não sei quão ambicioso é o seu plano, mas eu posso te falar que perto dos planos de Deus não é nada, é pequeno. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar as coisas que eu vivo hoje. Eu posso afirmar para você, zero. Não tenho capacidade física, nem mental, nem espiritual para fazer as coisas que eu faço hoje. Então, esse mesmo Deus que nos serve, que nos alimenta, eu, Wallace, o Tobias, ele está hoje a uma oração de distância. Então, talvez hoje vai ser o dia que você vai orar e vai entregar a tua vida a Deus, vai entregar teu negócio a Deus, vai convidar Ele para ser seu sócio majoritário e Ele vai tomar as decisões. Eu posso te fazer uma promessa, que no futuro breve você vai ter infinitos milagres contando para a gente das coisas milagrosas que aconteceram na tua vida. Então vá, prospere, que Deus toque a tua vida, a tua família, que tudo que você coloque a mão frutifique e que no futuro próximo a gente possa estar nos melhores destinos do mundo juntos. E se esse podcast aí fez sentido para você, gerou valor para você, você tá um botão, você toca, você não gasta nada, a gente já parou nosso tempo aqui, já parou nossa vida aqui para gravar, e você pode abençoar uma pessoa que está ouvindo isso aqui. Então manda para um outro empreendedor, manda num grupo, vai ajudar a gente a permanecer produzindo conteúdo aqui e você pode salvar uma vida. Cleiton, você falou aí uma coisa que estava no meu coração. O cara tá uma oração de distância, ele ou ela. Uma oração de distância. Vamos orar? Vamos orar? Vamos fazer um apelo? Então, vamos. Porque às vezes essa pessoa pode estar ali, não sabe como, e ela vai orar lá, do jeito dela, enquanto a gente ora aqui. Então, ore pela gente aí. Vamos lá. Senhor nosso Deus, Obrigado, Pai. Deus Abba, Pai, querido, amado, que cuida de nós, oramos a Ti pelo poder que há no sangue de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. O sacrifício de Jesus é quem perdoa o nosso pecado, a nossa transgressão e a nossa iniquidade. Perdoa-nos por tudo e nos dá acesso ao Deus Pai.
Deus Pai, ouve a nossa oração e nos dê saúde física e espiritual, sabedoria e discernimento. E para quem quer que seja que neste momento está assistindo esse podcast, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa agir e essa pessoa que está assistindo venha ter um encontro com Jesus, o Salvador. Amém. Venha ter um encontro, ó Deus, com Deus Pai, por Jesus, pelo sangue de Jesus. Que essa pessoa entregue, ó Deus, a vida dela ao Senhor, a família, os negócios, as decisões, a vida, Senhor. Ajuda, Senhor, para que essas pessoas se convertam a Ti e possam desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Ajuda, ó Deus, todos que neste momento precisam e querem aceitar Jesus, e que as orações, ó Deus, neste momento feitas possam chegar ao céu, à eternidade de Deus. Oramos, fica conosco, Senhor, e nos ajuda a propagar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. E que outros se levantem, meus irmãos. Bom estar com você. Obrigado por essa entrega. Que honra. Obrigado, viu? Muito bom. Obrigado Agradecemos por ter nos recebido. Foi de fato assim uma grande honra. Valeu cada centímetro que andamos. Viemos a passeio, né? Mas foi um grande presente o dia pra gente. Que Deus nos abençoe. Você que tá em casa, a gente se vê no próximo Betelcast. Valeu, fiquem com Deus, hein? Pra cima.